Pronto, boa noite a todos. Vamos lá. Vamos aproveitar o embalo que tem CNU, TSE, vários concursos que vocês estão estudando e vamos começar a estudar desde o comecinho mesmo, direito constitucional. E eu falei começo, eu não falei de brincadeira, estou falando sério. Vamos fazer de uma forma mais rápida, claro, que vocês já viram o conteúdo, a maioria já viu o conteúdo, mas a gente vai abranger o que vai cair nas suas provas. E vamos começar pelo constitucionalismo. O que é constitucionalismo? O constitucionalismo ele pode ser definido em dois sentidos. Quais são? Sentido amplo, que refere-se à existência de uma Constituição dentro do Estado. O que organiza o Estado é a Constituição, seja ela escrita ou não escrita. Lembrando que esse sentido amplo não é muito usado na doutrina. E temos o sentido estrito, no qual o constitucionalismo está ligado a duas ideias: garantir os direitos fundamentais dos indivíduos em face do Estado, limitação do poder, que é uma das ideias centrais do constitucionalismo, e isso se contrapõe ao absolutismo. Segundo o professor Dirley da Cunha Júnior, o constitucionalismo, o conceito de constitucionalismo está vinculado à noção e à importância da Constituição, na medida em que, através desta, que aquele movimento pretende realizar o ideal de liberdade humana com a criação de meios e instituições necessárias para limitar e controlar o poder político, opondo-se desde sua origem a governos arbitrários, independentes de época e lugar. O constitucionalismo ele despontou no mundo como um movimento político e filosófico inspirado por ideias libertárias que reivindicou, desde seus primeiros passos, um modelo de organização política lastreada no respeito dos direitos dos governados e na limitação do poder dos governantes. Então, quando a gente pensar em constitucionalismo em sentido estrito, nós estamos vinculados a duas ideias. E essas ideias se entrelaçam. Porque a partir do momento que você garante os direitos fundamentais dos indivíduos em face do Estado, você também está fazendo o quê? Uma limitação dos poderes dos governantes. Se você garante o direito à liberdade, você diz que a pessoa só vai poder ser privada da liberdade mediante um processo legal estabelecido por lei, como exceção e não como regra. Entenderam? Então, os dois conceitos, vamos lá. Garantia dos direitos fundamentais e limitação do poder, eles são interligados. Até porque se você pensar já em direitos humanos, nas gerações de direitos humanos ou dimensões dos direitos humanos, você vê que começou tudo como direitos negativos, que eram direitos que a pessoa tem em face do Estado para impedir o Estado de exercer de forma autoritária controle sobre a pessoa. Aí depois a gente tem direitos prestacionais e direitos coletivos, mas para você entender essa regra. E a história do constitucionalismo, ela não é de agora, ela vem desde a antiguidade. Desde o Estado hebreu, que a Grécia, Roma, tivemos manifestações de constitucionalismo. Isso é chamado de constitucionalismo antigo. E temos o constitucionalismo clássico, liberal moderno. O que é? Ele designa a fase compreendida entre as revoluções liberais do final do século XVIII e a promulgação das constituições pós-bélicas, a partir da segunda metade do século XX. O professor Dirley também diz o seguinte: no constitucionalismo moderno, a noção de Constituição envolve uma força capaz de limitar e vincular todos os órgãos do poder político. Por isso mesmo, a Constituição é concebida como um documento escrito e rígido, manifestando-se como uma norma suprema e fundamental, porque hierarquicamente superior a todas as outras, da qual constitui fundamento de validade que só pode ser alterado mediante procedimentos especiais e solenes previstos em seu próprio texto. Aí nós temos, a partir do constitucionalismo clássico, as seguintes noções de Constituição escrita, Constituição formal, Constituição rígida e supremacia da Constituição.
Para você lembrar do constitucionalismo clássico, lembra do seguinte, que o principal valor que se lutava naquele período era a liberdade, através de uma limitação do poder do Estado. E temos alguns marcos históricos, experiências do constitucionalismo clássico. A primeira experiência foi a Constituição dos Estados Unidos, de 1787, e ela existe até hoje. A Constituição dos Estados Unidos tem algumas emendas, mas ela existe até hoje. Ela não é diferente da brasileira, que teve várias constituições, lá só tem uma, desde a primeira até agora. E a segunda experiência nós temos a França, a partir da Revolução Francesa. As contribuições da Constituição norte-americana, nós temos a ideia da supremacia constitucional, no qual a Constituição estabelece as regras do jogo político e se situa numa questão lógica, um plano juridicamente superior ao dos que dele participam, poder legislativo, executivo e judiciário. Temos garantia jurisdicional, a supremacia da Constituição atribuída ao poder judiciário em razão da sua neutralidade e é um poder judiciário que exerce o controle da Constituição, de controle da Constituição e das demais normas. Além de que foi nos Estados Unidos, pela primeira vez, que foi exercido o controle de constitucionalidade, de maneira difusa, no caso Marbury versus Madison, juiz John Marshall, no qual se entendeu que a Constituição era a norma suprema e que os poderes deveriam se submeter a ela. Na Revolução Francesa, na Constituição pós-Revolução Francesa, na verdade, nós temos uma Constituição prolixa. A Constituição americana é sintética. O que quer dizer isso? Que ela é curta. Ela remete simplesmente à forma de organização do Estado. Uma Constituição prolixa, ela é densa. Ela prevê vários tipos de normas, vários tipos de regras, não só simplesmente direitos e garantias fundamentais, não simplesmente a organização do Estado. A Constituição Francesa também trouxe uma outra contribuição, que é a distinção entre poder constituinte originário e derivado. E o abade Emmanuel Joseph Sieyès possui uma obra intitulada Que é o Terceiro Estado, na qual ele afirma que o verdadeiro titular do poder constituinte é a nação, embora esse poder muitas vezes seja usurpado por uma minoria, e, claro, a separação de poderes. A partir daí é o contexto, o contexto do constitucionalismo clássico. Mas nós temos as fases dele. A primeira fase é o Estado de Direito, o Estado liberal. E essa fase concretizou-se com essa experiência do Rule of Law, que é na Inglaterra. As características são abstencionista, é um Estado que não intervém nas relações sociais, econômicas e laborais, é chamado de Estado mínimo. É justamente aquela garantia da liberdade, é o não fazer estatal. O Estado não vai se intrometer na vida dos seus cidadãos. O Estado mínimo ele se preocupa apenas com a proteção contra invasões estrangeiras, com a administração da justiça, com a implementação de bens e com as instituições que não geram lucros. Nós temos os direitos fundamentais, liberdade, propriedade, geralmente são direitos tratados pela burguesia. Limitação do soberano, ou seja, os poderes do soberano estão limitados pelo ordenamento jurídico. Não está mais o soberano acima das leis. E o princípio da legalidade. A atuação da administração pública depende de expressa autorização legal. E a partir daí, nós vamos para a segunda fase, que já é o Estado social. Não basta apenas o Estado, teve uma quebra do liberalismo e viram que não funciona. Após a quebra da Bolsa de Nova York, após várias outras situações, viram que houve um esgotamento fático da visão liberal. E que o Estado apenas regular de maneira mínima as relações sociais não é suficiente.
O Estado precisa garantir também o mínimo existencial e garantir que os direitos e garantias fundamentais sejam respeitados a partir das noções privadas. Então, o Estado tem que começar a intervir. O Estado tem que começar a ser social. Ele tem que começar a ter tarefas, diretivas, programas e fins a serem executados através de prestações positivas oferecidas à sociedade. Os principais documentos dessa fase, nós temos a Constituição do México, a Constituição de Weimar, e esses documentos influenciaram a Constituição brasileira de 1934. E agora, a fase na qual nós nos encontramos é o constitucionalismo contemporâneo, a ideia de Estado democrático de direito ou Estado constitucional de direito. Por quê? Porque com o fim da Segunda Guerra Mundial, foi vista várias deficiências, foi pregada uma conexão entre democracia e o Estado de Direito. O poder deve ser organizado e exercido em termos democráticos. E as características do Estado democrático de direito são efetividade dos direitos fundamentais, limitação do poder legislativo. Por quê? Porque as atrocidades ocorridas na Alemanha nazista, elas não eram ilegais. Elas eram legais. Estava lá, previsto na lei, na Constituição da época. E a ideia da limitação do poder legislativo e da democracia substancial, além de mais, do Estado democrático de direito, é que não basta ser apenas legal, não basta ser apenas positivo. Tem que ser respeitador dos direitos e garantias fundamentais. Tem que garantir a dignidade da pessoa humana. E aí nós tivemos os direitos de terceira geração e direito de quarta geração. Aí tem um conceito que geralmente cai para vocês direto em prova. É uma coisa chamada neoconstitucionalismo. Alguém já ouviu? O que é neoconstitucionalismo? É um movimento teórico que quer refundar o direito constitucional, com bases em outras premissas. Essa característica, a força normativa da Constituição, a ideia é de concretizar os direitos fundamentais. O caráter ideológico do constitucionalismo moderno era limitar o poder, enquanto o neoconstitucionalismo é concretizar os direitos fundamentais. Calma aí, deixa eu achar. A rematerialização das constituições, que abrange a imposição de diretrizes, opções políticas e amplas esferas de regulação jurídica estabelecidas, e a centralidade da Constituição e dos direitos fundamentais. A dignidade da pessoa humana passa a estar expressa, consagradas praticamente em todas as constituições pós-Segunda Guerra Mundial. A dignidade da pessoa humana passou a ser considerada um valor constitucional supremo após as experiências nazistas cruéis. O indivíduo parou de ser tratado como um meio para o Estado atingir seus fins, mas sim o Estado é um meio para que a sociedade atinja seus fins. O indivíduo é o fim em si mesmo. E também tivemos a constitucionalização do direito, que ela possui três aspectos fundamentais: a consagração constitucional de normas de outros ramos do direito nas constituições. A Constituição, ela não tem apenas matérias clássicas do direito constitucional, mas ela detém também matérias, normas sobre direito administrativo, direito tributário, direito previdenciário, etc. A interpretação das leis conforme a Constituição e a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. O que é eficácia horizontal dos direitos fundamentais? Antes, pensava-se que os direitos fundamentais só poderiam ser aplicados frente ao Estado. Então, tínhamos uma eficácia vertical. A partir do momento que a gente criou a noção de que a dignidade da pessoa humana tem que ser valorizada e a Constituição é norma fundamental, no qual tem que ser expressa e pode valer para outros ramos do direito, nós entendemos que os direitos fundamentais eles podem ser aplicados em relações privadas, não apenas em relações de subordinação.
Os direitos fundamentais, eles devem ser oponíveis não só ao Estado, mas também aos particulares. E é isso que a gente chama de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Além, é claro, de um fortalecimento do poder judiciário, aí temos a figura do ativismo judicial e da judicialização das relações políticas e sociais. Quando vocês ouvirem falar sobre constitucionalismo globalizado ou global, é a ideia de unificar e consagrar juridicamente os ideais humanos em uma constituição só que valeria para mais de um país, ou regramentos. Por exemplo, eu não sei se chama Constituição, mas as normas da Comunidade Europeia, da União Europeia, o TPI seria também uma ideia disso. Fechou? Isso tudo é sobre constitucionalismo. A partir da ideia que a gente tem sobre constitucionalismo, nós passamos a tratar de um outro tema chamado poder constituinte. E o poder constituinte é a expressão maior da vontade de um povo ou grupo destinado a estabelecer os fundamentos de organização de sua própria comunidade. É um poder político, concepção positivista, fundamental e supremo, capaz de criar as normas constitucionais. Temos o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado, só que a gente vai tratar. Mas primeiro vamos tratar da natureza do poder constituinte originário. A primeira corrente diz que se trata de um poder de fato ou político, que é adotado pelos positivistas. Entenda que existe apenas o direito posto. A segunda corrente, que se trata de um poder de direito ou jurídico, que é adotada pelos justnaturalistas, que entendem que existe um direito natural acima do direito positivo. Para a concepção positivista, o poder constituinte é um poder de fato ou político, não existe direito natural, e o único direito posto é aquele que surge com a Constituição. Antes não havia direito, por isso os positivistas entendem que não há nenhuma limitação ao poder constituinte. Começa a ter um novo ordenamento jurídico com uma nova Constituição. É a concepção que prevalece no Brasil. O justnaturalismo não, seria que o poder constituinte estaria acima da Constituição, já que seria responsável por elaborá-la, norma suprema de Estado, e entendem que acima do direito positivo há um direito natural que irá limitar o poder constituinte. Agora vamos para o conceito de poder constituinte originário. E seu objetivo fundamental é criar um Estado, diverso do que vigorava em decorrência da manifestação do poder constituinte precedente. O poder constituinte originário é aquele que constitui o Estado. É o poder que origina a primeira Constituição dentro do Estado ou pode dar origem a uma nova Constituição. Exemplo, 1824, primeira Constituição do Brasil, 1988, a de atual. O que importa, nesse caso, é sua natureza. É o ato que rompe com a ordem jurídica anterior de forma intencional para invalidar a ordem pré-existente. É um novo Estado, uma criação de um novo Estado democrático de direito. Então, as características, ele é inicial ou primário, ele inaugura um novo ordenamento, ele é autônomo e ele é incondicionado. Ele não se sujeita a nenhuma limitação formal ou material. Ele define como as normas serão elaboradas e colocadas na Constituição. Sendo assim, ele é ilimitado, independente e soberano. A autonomia dele é que cabe apenas ao poder constituinte originário escolher a ideia de direito que irá prevalecer dentro do Estado. Alguns autores falam de limites materiais ou extrajurídicos do poder constituinte originário. Eu não vou citar eles, por quê? Porque essa, essa ideia só vale a partir do momento que você adota uma visão não positivista, mas justnaturalista. Como a visão positivista é adotada no Brasil, vamos nos concentrar nela.
Bom, a legitimidade, a titularidade e exercício do poder constituinte originário, ela vai para a legitimidade objetiva e subjetiva. Quanto à objetiva, ela se relaciona ao conteúdo consagrado em cada Constituição. E quanto à subjetiva, está ligada à titularidade, que é detida pelo povo. E nós temos algumas espécies de poder constituinte originário, segundo o fenômeno constitucional. Ele pode ser histórico, que é aquele responsável pela criação da primeira Constituição de um determinado Estado. Ele pode ser revolucionário, no qual origina uma nova Constituição, que irá substituir uma Constituição já existente. E aí pode vir de golpe de Estado ou insurreição, ou ele pode ser transicional. O que é transicional? A Constituição anterior, ela prevê, através de uma emenda, que vai existir uma transição e vai convocar uma Assembleia Constituinte. Foi o que aconteceu na Constituição de 67 e 69 e previu a criação de uma Assembleia Constituinte para que foi feita a Constituição de 88. E aí esse poder constituinte originário. Lembra do poder constituinte originário que ele é incondicionado, ilimitado, autônomo. E vai inaugurar uma nova ordem jurídica. Já o poder constituinte derivado decorrente. Primeiro, por ser derivado, ele se fundamenta na Constituição existente, naquela que foi criada. O poder dele deriva desse poder constituinte originário que foi responsável por inaugurar um novo ordenamento jurídico. E o poder constituinte derivado decorrente, ele é responsável pela elaboração da Constituição dos Estados-membros que compõem a federação. Se você olhar a Constituição, no artigo 25, caput, no artigo 11 do ADCT, consta que cada Estado vai se organizar e criará sua Constituição própria através do poder constituinte decorrente. E aí nós temos a ideia de princípio da simetria, no qual a Constituição estadual deve seguir o modelo da CF e a Lei Orgânica Municipal deve observar a simetria com a Constituição estadual e a Constituição federal. Agora um porém, e anota. A Lei Orgânica Municipal, ela não é manifestação do poder constituinte decorrente. A auto-organização através do poder constituinte decorrente foi dada aos estados e ao Distrito Federal, no que tange a sua competência para elaborar lei de quando exerce a mesma competência atribuída aos Estados-membros. Poder constituinte derivado decorrente possui algumas características. Ele é secundário, pois é um poder criado pela Constituição e pelo poder constituinte originário. Ele é limitado, pois ele encontra limites na Constituição Federal, e ele é condicionado, porque para ser exercido deve observar limitações materiais e formais. E para terminar, poder constituinte derivado reformador. Esse se trata do poder de reforma da Constituição. Está lá no artigo 60 da Constituição Federal. A reforma é a via ordinária de alteração da Constituição, ou seja, uma via comum para alteração. Ele possui limites. A Constituição prevê limites ao poder constituinte derivado reformador. Esses limites, eles estão no artigo 60 da Constituição Federal. Deixa eu compartilhar aqui na tela com vocês. Não foi demais. Foi pouco. Parágrafo 4º.
Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Isso aqui são os limites materiais. Temos outros limites aqui também, ó. Por exemplo, a Constituição ela não vai poder ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. E o parágrafo 5º, que diz que a matéria constante da proposta de emenda rejeitada ou havida prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Então, a isso nós temos limitações formais, materiais e temporais. Quanto às limitações temporais, é a que impede a modificação da Constituição durante determinado período de tempo, para que a Constituição possa adquirir maior estabilidade. Na Constituição de 88 não teve isso. E a norma do parágrafo 5º não se trata de limitação temporal, apesar do que entende o ministro Dias Toffoli. Mas a gente teve um limite temporal na Constituição de 1824, que previu que durante o período de 4 anos, até 1828, não poderia haver alteração de qualquer forma. Para o poder reformador, não teve limitação temporal, mas para o poder revisor, lá do artigo 3º do ADCT, teve uma revisão constitucional, diz que essa revisão constitucional só poderia ser realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição. Limites, o limite lá, que a Constituição não vai poder ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio, se trata de limitação circunstancial, no qual situações excepcionais ou de extrema gravidade, a livre manifestação do poder reformador poderia estar ameaçada. E nessas circunstâncias, a instabilidade institucional poderia motivar alterações precipitadas e desnecessárias ao texto da Constituição Federal. Temos as limitações formais, que referem-se aos órgãos competentes e os procedimentos a serem observados na alteração do texto constitucional, lembrando que podem propor, olha só, a Constituição ela só vai poder ser emendada mediante proposta, 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do presidente da República ou de mais da metade das assembleias legislativas das unidades de federação, manifestando cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Esse é o limite formal subjetivo. Quanto à iniciativa popular de emenda à Constituição, o professor José Afonso da Silva ele sempre defendeu a possibilidade de iniciativa popular para a propositura de emendas por meio de uma interpretação sistemática da Constituição e aplicaria, por analogia, o procedimento previsto lá da iniciativa popular de leis, do artigo 61, parágrafo 2º. Mas isso não é majoritário, pelo contrário, é minoritário. A maioria da doutrina entende que não existe iniciativa popular para PEC. E nós temos também as limitações formais objetivas, no qual são referentes ao processo de discussão. A proposta de emenda à Constituição ela deve ser discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos respectivos membros. A ideia do parágrafo 5º do artigo 60 também é uma limitação formal objetiva, no qual, se a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida prejudicada, não vai poder ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. E, por fim, nós temos as limitações materiais, que são as cláusulas pétreas, lá do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado,
voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes, os direitos e garantias fundamentais. Segundo o STF, o que as cláusulas pétreas protegem não é a intangibilidade literal do dispositivo, e sim o núcleo essencial de certos princípios e institutos. Então, nós temos como cláusulas pétreas explícitas forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e os direitos e garantias fundamentais, ou direitos e garantias individuais. Embora a Constituição fale dos direitos individuais, grande parte da doutrina entende como os direitos fundamentais, os direitos individuais, e não só aqueles que estão alocados no artigo 5º. Exemplo, o princípio da anterioridade eleitoral, o princípio da anterioridade tributária. E para terminar, poder constituinte derivado revisor foi a previsão, lá no artigo 3º do ADCT, da revisão constitucional, e poderia ser realizada que seria realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Essa possibilidade de revisão, ela só poderia ser feita uma vez. Então, acabou, já esgotou. É uma norma que já exauriu. E outras espécies de poder constituinte, por exemplo, nós temos o poder constituinte difuso. São um conceito que é importante vocês entenderem, que é referente à mutação constitucional. Para quem não sabe o que é mutação constitucional, é um fenômeno, é um meio informal de se alterar a Constituição sem se modificar seu texto formal. É a alteração do significado e do alcance dos enunciados normativos constitucionais para adaptar à nova realidade social. É o STF interpretando a Constituição em sede de controle difuso. Beleza? Então é isso. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar o estudo de direito constitucional e anotem para me lembrar que nossa próxima aula vai ser sobre Constituição. Vamos falar das concepções, classificações das constituições. Beleza? Beijos e até a próxima.